Mesma coisa. Dow Jones Composite fez o topo em 27 de novembro. E o S&P e o Nasdaq fizeram o topo 19 de fevereiro. E esse não fez o topo aqui. E aqui fez. Então, é um padrão de Wyckoff, né? Como se fosse um padrão de distribuição. Por ali, quê? Né? Por que isso acontece nos topos? Porque já não tem mais abundância de dinheiro. Então o dinheiro já não é mais... A gente viu a liquidez dos bancos não é mais 2 trilhões de dinheiro sobrando. Os bancos têm pouco dinheiro sobrando ou nada. Então hoje, para você ter dinheiro, liquidez, alavancagem para empurrar o mercado, você não consegue empurrar todos. Você empurra um aqui você empurrou esse aqui, não esse, entendeu? Então assim, você vê isso em todos os mercados. Eu passei outro para você, de todos os topos, você vê que a liquidez, no geral, ela já está limitada, porque você teve topos em tudo aí, ó. Não, pega o primeiro antes desse. O outro que tem das bolsas primeiro. São 2 desses compridos. Tem mais um. Esse aqui. Olha lá. Em novembro, você fez topo no Dow Jones Industrial Average, no Russell 2000, tá? Que foi topo em novembro. São as small caps. São as empresas tradicionais, tá? Então, o Dow Jones Industrial Average, que é as 30 empresas industriais mais potentes dos Estados Unidos. Não todas são industriais. Microsoft está no Dow Jones, né? Você tem a Boeing, tem lá a Coca-Cola, tem essas empresas tradicionais. Tem a Procter & Gamble, essas empresas tradicionais, né? Tem as de comida, tem as de energia e tal. Aí você tem as de utilities, que são as empresas de serviços, né? Telefonia, Verizon, não sei o que lá, eletricidade, o caramba. O topo dela é 27. Então, essas mais ou menos. Ali, Dow Jones Composite é aquele que nós usamos no exemplo lá. É o índice composto. Esse fez topo no dia 11. E o Dow Jones, aquele é o Dow Jones Transportation, tá? Que é o índice que as empresas de transporte. É o primeiro que faz topo e é o que é mais sensível. É o mais sensível. Ele é o primeiro a fazer o topo e quando o mercado... E ele cai primeiro, porque quando você tem um slowdown econômico, uma redução de atividade econômica, o setor de transportes é o primeiro a ser impactado. Então aqui a atividade econômica ainda não estava reduzida. Aqui já está. Então ele não consegue fazer máximo quando os outros conseguem. Perdão. Ele não consegue fazer ali... Deixa eu até voltar aqui. O índice de transporte, ele quando a economia está fraca, ele já não consegue subir mais. Ó. Tá vendo aqui? Sim. Eles não estavam todos fazendo uma máxima em dezembro. O de transporte não gosta. Em dezembro fez, o transporte foi fazer. Ele já nem sobe muito. Nessa máxima do S&P, ele ficou baixinho. O setor de transporte sente uma queda de atividade muito antes dos outros. Então ele cai. Isso chama-se Dow Theory. O Charles Dow, né, que inventou essa teoria, ele sabia que quando o índice de transportes não consegue acompanhar o Dow Jones Industrial a uma nova máxima, é porque vem uma recessão por aí, vem um bear market por aí. Essa é uma teoria que ele entendeu isso logo cedo. Né? Mas o senhor está dizendo que... Deixa eu terminar esse raciocínio, aí você guarda a pergunta. Então aqui você vê os topos, tá? Então lá em novembro e dezembro você teve esses índices que são das empresas mais tradicionais fazendo topo, né? Agora volta para aquele outro. Os índices mais especulativos fizeram topo e os produtos e ativos mais especulativos fizeram topo mais para frente. Tá? Então, aí você tem o Ethereum fez um topo em 16 do 12. 16 do 12. O Nasdaq Composite fez o topo em 16 do 12. Bitcoin fez o topo no dia da posse do Trump. Que foi aquele oba-oba do Trump, vai comprar, tava moeda do Trump, moeda da Melania. Então tava uma euforia em cima das Bitcoins, que vai virar reserva mundial, o dólar agora vai comprar, agora vai. Topo. Mas aqui nesses dias de janeiro, as outras bolsas do gráfico anterior já não estavam mais fazendo topo. Sim. As mais conservadoras. Já não estava mais, já estavam caindo. Já estavam... O transporte, então, já estava bem mais baixo. Isso aí é a euforia, é o restante da euforia. O topo final, os últimos 2 índices a fazer topo, tá aqui, o Nasdaq e o S&P. Por que o S&P tá... Porque hoje em dia, o S&P, que ele é um índice que vai mudando o peso, como as Magnificent Seven, que são aquelas 7 empresas mais de tecnologia mais coqueluche do mercado, Apple, Alphabet, que é a Google, né? Tem lá a Meta, Nvidia, não sei o que lá. Elas que são o Nasdaq 100. Microsoft. Então elas compõem bastante o S&P também. Então eles fizeram o topo no mesmo dia e aí começou a queda. Então,
vocês conseguem enxergar que são mais ou menos 2 períodos de topo, um para um grupo de bolsas, o outro para os ativos mais especulativos, Sim. que estão aqui, ó. Sim. Ethereum, Bitcoin e as Nasdaqs, tá? São as 3 Nasdaqs. A Composite, ela não é como a Nasdaq 100, essa aqui é mais concentrada nas Magnificent Seven. O Composite são um grupo maior de empresas. Ele não fez topo aqui junto com o outro. O topo dele foi ali. O topo dele foi em dezembro. Dezembro tinha mais liquidez. Ainda tinha alguma liquidez. Em janeiro, fevereiro já não tinha mais tanta. Então, não tinha dinheiro suficiente para fazer tudo subir. Então, isso é sinal de que o mercado... A festa que mantém o mercado nesse nível chama-se liquidez. Dinheiro fácil, barato, que existia. E aí nós estamos vendo que ele já está... A sobra de dinheiro já acabou. A segunda-feira sangrenta é um resultado disso também, Roxo? Agora, não dá para só acabar a liquidez, não significa mercado caindo. Acabar a liquidez significa menos dinheiro à disposição para alguém suportar o preço. Mas para cair, não adianta só dizer que não tem dinheiro. Precisa de um início, algo que inicie a busca por liquidez ou a venda das ações. Isso é a confiança, ou pode ser um resultado ruim, ou então simplesmente as pessoas... um efeito em cadeia mesmo, às vezes não precisa de nada. Faca, basta alguém querer vender e não ter dinheiro. Uma quebra de expectativa. Faca, a gente estava conversando que essa última pontinha de liquidez que está sendo é como se fosse o Roxo fala do canto no final da ópera, da gorda da ópera. E também depois da baleia morta, não seria esse restinho, parece que tem 800 bilhões que eles estão rolando, tentando aumentar o teto de gasto norte-americano, que ainda falta, vai ter uma votação dentro em Mas breve. Já está na conta isso aí já está na conta. O que já está na conta não vai influenciar. Então, mas e quando tiver essa votação? Não poderia ser essa baleia morta, esse último canto? Não precisa, já não teve a baleia morta e já caiu aí. O Dow Transports caiu quase 20%. O evento pode ter sido a inauguração do Trump, pode ter sido a coisa do Pode ter sido a entrevista que o Trump deu, falando que não liga se tiver uma recessão. Mas eu achei assim, mas se fosse os fundos da pandemia, agora eu vou dizer uma coisa que você só vai ouvir. Então você está sentado? O fundo então escuta essa. Já é uma coisa muito escuta essa que eu vou te falar agora, então, já que você está sentado. Você pensa o Bitcoin era 3.500. Para um pouco agora e escuta. Eu não vou dar os nomes aqui. Agora, eu tenho comprovação testemunhal de que a liquidez está apertada. Perfeito. Eu tenho colegas, pessoas conhecidas que estão no mercado hoje de gestão de dinheiro, né? E que têm acesso aos bancos estrangeiros. Já tem banco estrangeiro dos top 5 americanos que está captando dinheiro hoje a 0,6% acima do Fed Funds. Nossa! 120 do Treasury. Tipo 115 do Treasury. O Treasury de 3 meses, o T-Bill de 3 meses está 4,30, o cara está querendo captar a 4,90. Entendeu? Já tem banco pedindo. Para vencimento curto. Para 3 a 6 meses. Para vencimento curto. Os bancos já estão fazendo colchão porque acabou o colchão. Isso aí. Isso daí significa o seguinte. Acabou. Cara, que o potencial para dinheiro sobrando para fazer o negócio subir 30%, 40% não tem mais. É top secret, você não pode dizer que você recebeu essa oferta, é só para quem tem carteiras enormes, muita grana. E não pode ser dinheiro do próprio banco, tem que tirar de outro. O cara faz dinheiro novo. Dinheiro novo. É rouba-monte, não tem mais dinheiro. E o cara que quer captar agora, ele tem que roubar de outro. Então ele chega para o cliente, eu te pago tanto a mais do que o Treasury, mas não é para você desaplicar o dinheiro do meu fundo e pôr aqui no meu CDB. Não. É para você tirar de outro lugar. Traz de outro lugar. Vende um imóvel. Vende um imóvel, tira do outro banco, não importa. Eu vendi lá pra cá. Não é reaplicação aqui dentro, não. Não é para reaplicação. Não. Entendeu? Então isso daí, para mim, eu conheço. Por isso que eu falo para os caras. Não adianta o economista sentar e falar o juro tem que cair, o juro tem que... O economista nunca sentou na mesma operação. Aliás, eu tenho um exemplo bom. Verdade. O economista que trabalhava comigo na Merrill Lynch me agradeceu muito. Do dia que eu tirei ele da sala dele, eu falei, agora você vai sentar aqui do meu lado. Vai ficar aqui, metade do dia você vai sentar na mesa. A qualidade do trabalho dele melhorou muito. O cara ele não errava mais uma previsão. É isso. Olha só. Eu gosto dele, é meu querido amigo Virgílio Castro Cunha, que hoje eu não sei onde é que está, você está trabalhando com a família, mas ele era meu economista lá na Merrill Lynch, um craque. Virgílio foi o cara que nunca mais... Ele era o principal cara que acertava tudo. Depois que ele sentou na mesa, falou, agora o que faltava para ele ser excelente, ele completou ali. Nunca mais saiu do top 5.
Boa. Topper. Então isso é uma coisa que tem que ser falada. Com certeza. Entendeu? Então eu brinco, os caras falam, não, que